Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Pod da Livix. Esse é o nosso primeiro episódio e também é o episódio que marca o encerramento da série IA na Prática Mercado de Trabalho, que ao longo das últimas semanas nós viemos conversando sobre a inteligência artificial a partir de um ponto muito específico, que é o impacto real que essa tecnologia já está causando no mercado de trabalho e na forma como vem configurando o trabalho no nosso dia a dia. E a ideia da série IA na Prática sempre foi olhar para a inteligência artificial com mais calma e mais profundidade. Entender o que está mudando, o que está sendo construído na inteligência artificial e quais as decisões que empresários e profissionais estão tendo que tomar diante disso. Eu sou Giovana Rossel. E eu sou a Mariana Huller. Nós somos as hosts desse podcast e fazemos parte do time da Livix. O nosso compromisso, então, é tratar da tecnologia de forma acessível, responsável e da forma menos ingênua possível também. E para essa conversa a gente convidou alguém que vive essa mudança de perto. Uma pessoa que entende de inteligência artificial e observa as mudanças que está acontecendo nesse meio. Está com a gente hoje Rodrigo Barbosa e Silva, CEO e fundador da Livix. Rodrigo tem uma trajetória acadêmica e profissional diretamente ligada à relação de tecnologia e inteligência artificial. Ele realizou o pós-doutorado dele em Stanford, é doutor e mestre em tecnologia e sociedade com formação pela UTFPR, em parceria com Stanford, e também é graduado em análise de sistemas pela Unicentro. E além da formação acadêmica, o Rodrigo também atua como palestrante e líder em diferentes contextos falando sobre inteligência artificial e liderança. Ele faz parte da rede de líderes da Fundação Lehman e também é palestrante internacional pelo DCM. Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Olá, Mariana, Giovana, muito obrigado pela essa oportunidade de aprofundar um pouco mais essa série IA no mercado de trabalho, que foi uma construção coletiva tanto da equipe de comunicação, capitaneada por vocês na Livix, como por todo o time também da nossa empresa, que está diariamente trabalhando e colocando IA na prática no mercado de trabalho. E a partir dessa combinação entre pesquisa, experiência prática e atuação empresarial, que a gente vai conversar hoje sobre o que realmente muda no mercado de trabalho com a inteligência artificial. E ao longo da série, a gente falou bastante sobre crescer com inteligência artificial e não competir com ela. E nesse episódio, então, a proposta é justamente essa, é reunir os principais aprendizados da série e olhar o mercado de trabalho com um pouco mais de clareza. Porque as mudanças já estão acontecendo. A questão agora é entender como cada pessoa e cada empresa escolhe atravessar esse momento. Rodrigo, sempre que a gente fala em IA e trabalho, a pergunta que surge é: a IA vai tomar o meu emprego? E você já disse que essa pergunta é irrelevante, mas explica um pouquinho mais o porquê. Olha, eu acho que nós temos que começar, quando já estamos falando de carreira e profissão, inerentemente nós estamos falando sobre pessoas. Então, as carreiras são de pessoas, as profissões são de pessoas, e elas estão principalmente distribuídas em um espaço econômico. Nós temos que entender dinâmicas maiores da economia para entender como que funciona a relação de pessoas com tecnologias. Historicamente, eu falo historicamente mesmo, tudo que nós entendemos por tecnologia, que é uma maneira de alteração da natureza, é sempre para ajudar aquela função ou necessidade que nós tínhamos. Então, a sociedade, muito na pré-histórica, ela tinha necessidade de não mais ficar migrando de região em região procurando comida. Então se desenvolveu a agricultura e as ferramentas da agricultura que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Existia algum momento que você precisava de uma forma de energia, então você controlou formas de você gerar fogo. Então, desde a pré-história, todos os momentos da história humana, nós estamos vendo que as pessoas criam tecnologias para atender às suas demandas. Então hoje, se nós temos isso, inteligência artificial, que já tem uma história de mais de 50 anos, é porque as demandas que estão acontecendo na sociedade atual casam com essas
técnicas e tecnologias que a gente costumou chamar de inteligência artificial. Então, inteligência artificial, dados, machine learning e outras técnicas, vamos falar que estão embaixo desse grande guarda-chuva da tecnologia, elas estão atendendo a demandas que nós temos hoje na nossa sociedade. Então a pergunta não tem muito sentido porque somos nós, enquanto sociedade, que estamos criando essas demandas para essas ferramentas. É claro que daí, a partir do momento que tem uma necessidade, a ferramenta começa a ficar muito mais complexa, mais profunda. E o que está acontecendo hoje? O grande momento de popularização de IA. Então eu sempre falo que essa pergunta não tem muito sentido porque as pessoas vão continuar fazendo o que elas estão fazendo, mas de uma maneira até mais matemática, vamos falar assim, mesmo uma matemática que fique encapsulada, que não fique ali tão na frente que eu tenho que lidar com essa matemática diretamente. Então isso vai continuar sempre existindo. E também existe uma situação demográfica. Então hoje nós vemos, é muito comum, tem um ditado que fala, o Brasil era uma pirâmide etária. Então tinha bastante crianças, jovens, pessoas com 30, 40, isso ia afunilando até uma idade. Na velhice, era a pirâmide etária brasileira. Hoje, o que está acontecendo no Brasil, e esse fenômeno já acontece no mundo, o mundo está virando um botijão etário. Nós temos cada vez menos crianças nascendo, então isso afunila, menos jovens, você tem mais gerações ao mesmo tempo trabalhando no mesmo ambiente no mercado de trabalho, ou seja, nós estamos chegando a um momento em que a população do mundo vai estabilizar e na maior parte das regiões do mundo vai diminuir. Mas, novamente, nós precisamos de mais geração de riqueza, mais trabalho, mais processamento de dados, mais IA. Então, inteligência artificial, a linha que eu adoto que a inteligência artificial ela vem resolver o problema do nosso ciclo demográfico, que nós vamos ter menos pessoas no mercado de trabalho. E isso vai ficar, nós estamos olhando aqui para 20, 30 anos à frente. Então, é para essa resposta específica. Então, as pessoas que estarão no mercado de trabalho, e outra coisa, as pessoas que estarão por mais tempo no mercado de trabalho, elas precisam dominar essas ferramentas, e essas técnicas e as tecnologias para que a sociedade, para que continuem produzindo para a coletividade, para a sociedade, aquilo que muita gente fazia antes. Tá, e se essa não é a pergunta, qual seria a pergunta certa que os profissionais devem se fazer agora? Para onde vai a minha profissão? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque todo mundo executa a sua profissão de uma maneira ordenada e como aprendeu lá no início. Então, quem fez a universidade há algum tempo aprendeu o que era a profissão de jornalista, aprendeu o que era a profissão de cientista da computação, aprendeu o que era a profissão da medicina, aprendeu o que era a profissão da educação, da pedagogia, das licenciaturas. Todo mundo aprendeu isso em um determinado momento. Até 20 anos atrás, talvez 10 anos atrás, era suficiente ter essa formação básica porque as coisas não mudavam tão rapidamente. E essa mudança, novamente, o que é esta mudança? Nós temos um fluxo maior de informações, um acesso maior, então se desmonta um pouco a ideia da autoridade. Isso sofre muito. Acadêmicos sofrem bastante com isso, porque quando o acadêmico está lá falando sobre uma pesquisa, alguém já está pesquisando, enquanto uma pesquisa que contradita, o que é até uma coisa interessante, se isso for um debate mesmo, mas a pessoa diz, olha, está errado. Então, desmonta um pouquinho essa ideia assim, do super especialista e do argumento de uma pessoa autoridade na área, porque a informação está mais acessível. A própria geração de informação com IA generativa hoje está bem mais acessível. Então, olha para onde vai olha para dentro de si e diz, olha, para onde a minha profissão vai daqui 5, daqui 10 e daqui 20 anos. Algumas pistas. Ela vai estar mais digital ou menos digital? Então, eu vou estar numa profissão que ela vai demandar muito mais comunicação ampla, ligada à internet, ou em forma de aplicativo, ou outras mídias. Então, a primeira pergunta ela vai ficar mais ou menos digital? Eu vou ficar dependente de uma organização, ou seja, de uma empresa, de um instituto, de uma universidade, é só aquele local, ou eu consigo colocar essa profissão
no mundo, ou na minha comunidade próxima, ou além da minha fronteira geográfica. Então, para onde, se ela vai ficar mais digital, qual é a fronteira da minha profissão e as ferramentas? Tem muita coisa repetitiva na minha profissão, então são 3 perguntas que devem ser... a pessoa tem que olhar para dentro e entender quais são essas respostas. E você saberia dizer, assim, mais ou menos, quantas pessoas você acha que... Quantas profissões, no caso, você acha que vão estar mais digitalizadas? Olha, existe bastante debate no Vale do Silício, em outros centros, mesmo hoje um centro de produção de tecnologia muito forte, líder mundial na China, e no centro de produção de tecnologia no Brasil, o quanto que a nossa cidade já está digitalizada. Existem alguns fundos de investimentos que investem muito nessa transformação digital, que afirmam que nós temos 1% da nossa sociedade digitalizada. E, evidentemente, assim, eu acho que nós estamos num ambiente digital agora, inclusive com equipamentos que estão digitalizados. Mas existe um mundo, uma parte do mundo que está vivendo digitalização. Mas isso é muito restrito se nós formos pensar no Brasil inteiro, na América Latina e nas Américas inteiramente, se a gente for pensar em todos os continentes do mundo. Então existe muita digitalização para acontecer ainda. Eu diria, olha, todas as profissões vão sofrer grandes efeitos da digitalização e das tecnologias e das técnicas. A minha profissão, que é a ciência da computação, hoje claramente é uma carreira que está sofrendo influência direta da inteligência artificial, e as pessoas precisarão entender como isso vai ocorrer. Tem muitas áreas, que está uma área específica no Brasil ainda, que precisa sofrer embarcar muita tecnologia, e é uma surpresa, a saúde. A saúde existem centros de excelência com aplicação de tecnologia, mas a tecnologia não é democrática ainda na formação básica da saúde. As pessoas ainda se formam na saúde de uma maneira prática, muito ligada ao prático, e ainda com muita até curiosidade como que vai funcionar a digitalização. E tem muitas outras áreas mesmo. A própria hoje, a administração das empresas, a administração da empresa, ela é muito vista como um conhecimento muito personalizado, a pessoa tem um talento, mas cada vez mais a administração da empresa, olha, eu vou decidir com base em fatos. Esses fatos vêm de uma análise muito boa de dados, e também é uma formação necessária. O que é interessante, eu acho também, nós estamos falando tanto de inteligência artificial porque veio uma onda agora de IA generativa, ou seja, a participação a criar coisas com inteligência artificial. E isso foi a primeira vez que veio uma onda muito forte de tecnologia que atingiu o que se chama o colarinho branco, né? Que é os profissionais do escritório, atingiu quem estava tomando decisões, a administração, atingiu ciência da computação, atingiu programadores. É a primeira vez que vem uma onda de tecnologia tão forte que atinge essas carreiras que eram consideradas a carreira mais administrativa e dentro do escritório. Então isso também dá um pouquinho de medo na sociedade. Mas se a gente for olhar, ainda é a minoria da população que é atingida por IA generativa. Mas eu ainda sou muito otimista. Eu acredito que as pessoas devem dominar a tecnologia e colocar a serviço de si próprio e das suas organizações. E assim, as pessoas já estavam, né, tendo contato com a IA, mas sem saber que é IA. Então, para a maioria das pessoas, quando você fala em inteligência artificial, você está falando de ChatGPT, Gemini, e é isso que as pessoas enxergam como IA, mas a IA é bem maior que isso, né? Sim, isso já vem uma história muito grande da IA. Isso a gente acaba tendo muito contato na universidade. Então, existia, desde os anos 50, técnicas que são utilizadas hoje para recomendar compra no site que você faz alguma compra online. Então, você vai lá e compra um shampoo, e já vem, olha, não quer comprar também um sabonete? Isso é uma estrutura de decisões que
não é complexa hoje, mas já existia há muito tempo, só que não existia. O que não existia há muito tempo? A comunicação, a possibilidade de comunicação, atingir diretamente a pessoa. Essa foi a grande novidade. Então, os algoritmos, os dados, a própria forma que os dados são estruturados, e agora eu falo assim, quando você olha o dado lá dentro, eu consigo olhar hoje, assim, abrir um banco de dados e ver como é que está aquele dado. Aquilo é bem tradicional. É muito tradicional mesmo. As linguagens que estão se utilizando hoje nos bancos de dados são linguagens de mais de 50 anos. Tem alguma evolução incremental, mas nós estamos falando de coisas que já existiam. E o que veio para as pessoas é muito isso. Olha, agora eu consigo escrever algo e vem uma resposta. É uma técnica muito sofisticada, elaborada, mas ela não vai mudar a vida das pessoas. Isso eu acho que você fazer perguntas, um jogo de perguntas e respostas num chatbot vai te ajudar bastante, mas não vai ser assim que vai mudar a vida e principalmente o chatbot não vai te substituir. Certo, e inclusive a gente fala sobre isso na série, né, que um ponto importante é que a IA não pede que você mude quem você é, certo? Mas sim que você aprenda novas coisas e mude o que você sabe fazer e a forma como você faz isso. Que tipo de mudança, de fato, então, o mercado de trabalho está exigindo para você trabalhar com IA? Olha, acho que toda profissão hoje precisa entender claramente o que é dado. E eu faço isso muito hoje nas minhas entrevistas de emprego, quando eu vou entrevistar alguém para trabalhar na empresa. Eu procuro observar se a pessoa tem olha, conceitualmente, ela sabe o que é um dado. Porque, entendendo? Quando você abre o banco de dados, essa pode ser 4 posições de memória em que você vai gravar o número 1000. Você consegue, dado você enxerga e você sabe o que é, mas você consegue saber o potencial do que é aquela unidade? O que é gravar o nome de uma pessoa? O que significa você entender o que é um rastro digital? Então, toda a profissão vai ter que começar a entender o que é um dado. Eu citei, por exemplo, a medicina. A medicina tem uma série de procedimentos, técnicas e protocolos, e quando você vai desmontando todo esse grande arcabouço de procedimentos, técnicos e protocolos, você vai ver que fica lá a unidade mais fundamental é um dado. E daí aqui começa a construir, a partir do momento que você desmonta o que é grande e transforma no pequeno, você começa a ter uma possibilidade maior de criar IA. Então a primeira mudança para toda a profissão, entender esse conceito e aplicação do que é dado. O que você diria de forma resumida assim, o que é um dado? O dado é uma representação da realidade. Então, se nós queremos entender a realidade, eu não posso dizer que o dado existe por si só. Então, o número 1000 gravado num banco de dados, num pequeno espaço no banco de dados. O 1000 não representa nada se ele não estiver associado a uma realidade. Esse 1000, ele é uma dívida ou ele é uma recompensa? Esse 1000, ele é o número do meu escritório ou é o número de dias que eu levarei para a minha formatura? Então, o dado nada mais é que uma representação da realidade. Para que eu consiga criar tecnologias digitais que entendam a realidade que está à nossa volta, a realidade que transmite a nossa voz, a nossa imagem, eu precisarei entender claramente de que aquele dado representa uma realidade. E a partir desse conhecimento é que as coisas ficam fascinantes. Porque lembra aquilo que você falava na aula de matemática? Eu não sei para que eu vou ocupar isso na minha vida. É para isso. Agora nós sabemos para quê. É para isso. Tudo que a gente aprende de equação, número, representações, ela é uma representação do que existe. Então, como disse, fica emocionante porque daí você consegue, olha, então eu consigo modelar, eu consigo entender o mundo, eu consigo modelar o mundo, eu consigo projetar um novo mundo a partir dessa representação da realidade. Passando então para a parte dos relatórios de Stanford, que a gente trabalhou bastante durante a série,
tem um relatório que ele destaca que as profissões cognitivas são como termômetros, né, do mercado de trabalho para a gente entender quais são os próximos passos. Eles usam até aquela expressão como canários na mina de carvão, né? Sim. E quais são essas profissões exatamente? E o que você diz, o que para você o termômetro dessas profissões diz sobre as áreas que vão ser afetadas nos próximos tempos? Olha, nós estamos trazendo essas pesquisas que começam a surgir, que a gente chama de pesquisa longitudinal. Ou seja, ela pega um amplo número de profissões e já por algum tempo. Então ela é ampla e ela é profunda ao mesmo tempo. Nós estamos trazendo, acho que as melhores referências, as melhores universidades hoje sobre pesquisas do impacto de IA nas profissões. E esse artigo especificamente, ele tem até um lado literário, ele fala, tem canários numa mina de carvão, bem interessante, bem rápido, por que esse nome? Porque antigamente você não tinha sensores nas minas. E normalmente quando tinha algum químico que poderia levar a uma explosão ou até asfixiar as pessoas que estavam lá na mina não tinham como saber que existia um vazamento ou algum perigo. Então se colocavam canários, e infelizmente os canários se agitavam, poderiam até vir a morrer, mas avisavam as pessoas que, olha, algo está errado. As pessoas não sabiam e saíam da mina. Então, esse artigo coleta muitos dados, tantos dados sobre registros públicos de empregabilidade nos Estados Unidos, seria o nosso CAGED, que é no Brasil, todo mês eu costumo ver o CAGED, quantas pessoas foram contratadas, quantos foram demitidos, qual é o saldo do emprego. Existem pesquisas assim no mundo todo, os Estados Unidos buscam isso. E também buscando dados do LinkedIn, que se torna um grande portfólio das pessoas hoje mesmo. E mostra o seguinte, que a inteligência artificial tem reforçado muito a atuação de pessoas que estão nesse espaço de decisão e de criação, que a gente chama de profissões cognitivas, num ponto que ela precisa entender um problema, conceber alternativas e aplicar soluções. E a pesquisa mostra também que isso tem se dado entre os profissionais mais experientes. Ainda não existem respostas definitivas. Eu acho que as pessoas sempre querem uma receita. Olha, eu sou mais experiente. Então, se eu estou com 40 anos, qual é a receita para mim? Não tem essa receita. Mas eu agora estou com 50, vai mudar a receita? Não vai mudar a receita. Então é muito difícil. Mas note o seguinte, que existe algumas tendências mesmo hoje de reforçar as pessoas que estão numa posição já há mais tempo no mercado de trabalho. Elas estão tendo mais eficiência no desempenho das suas tarefas e até criando mais. E até muitas vezes a pesquisa não fala isso, mas ela indica que talvez delegando menos. Então, parece que tem um efeito positivo, inclusive daí em número de contratações de pessoas mais experientes, o que é uma grande novidade, porque até pouco tempo atrás era, não, eu estou com 40 anos, nossa, será que eu já estou muito velho para o mercado de trabalho? Então parece, assim, inicialmente, claro que essas pesquisas vão continuar existindo todo ano, e eu acredito que precisa no mínimo 5 anos para entender esse efeito, mesmo, para começar a ter alguma incerteza, alguns comportamentos, mas pessoas mais experientes estão ganhando bastante espaço, inclusive no número de contratações. E falando na pesquisa também, ela traz a diferença entre você usar a IA para que ela faça inteiramente o seu trabalho ou para quando você utiliza ela para ampliar a capacidade humana, para ampliar essa capacidade que a pessoa já tem dentro daquele trabalho. Então, por que essa escolha do uso de IA ainda é tão discutida nas empresas se ela tem essa capacidade de ampliação da capacidade humana? Empresas e organizações elas são uma abstração. Empresa não existe. O Harari,
o Yuval, que é o grande escritor que escreveu Homo Sapiens, e outros livros muito famosos, ele dizia, olha, essa é uma forma de que a sociedade encontrou de criar instituições, e até por uma questão de garantia da existência da sociedade, do meio de vida das pessoas. Fazendo uma comparação com como é que eram as profissões anteriormente. Você sabia quem era ferreiro, quem trabalhava, quem era padeiro, todo mundo assim se identificava, tanto que vários sobrenomes, trazendo o inglês, Baker, Schumacher, são sobrenomes que identificavam qual era a profissão das pessoas. Então, a partir daquele momento, a cidade era mais rudimentar, mas quando se criaram instituições, nós criamos empresas, universidades, governos, isso organiza a forma de atuação das pessoas. Então, novamente, nós estamos criando sempre protocolos de comunicação para que eu entenda que eu faça parte de uma instituição de ensino, que eu faça parte de uma empresa. Então, na prática, o que nós estamos hoje entendendo como o mercado de trabalho e como a minha empresa, ela é essa projeção mesmo da cidade. Eu acho que assim, então as empresas são organismos compostos, elas não são organismos vivos, elas são organismos compostos por pessoas vivas. E acontece que pessoas, elas gostam do conhecido. Via de regra, pessoas, você sente-se melhor naquele ambiente em que é conhecido. Não é à toa que todo mundo gosta da sua casa, porque é um ambiente conhecido, você está lá todo dia. Então todo mundo sente um alívio depois de uma grande viagem, pode ser a melhor viagem, mas quando você volta para casa, tem uma sensação boa. E as empresas, como são constituídas por muitas pessoas, elas acabam refletindo isso, a essa segurança também. Isso, elas acabam refletindo o que é a constituição humana. Então, o humano, a gente cria muito. É bem interessante, a humanidade é muito interessante. Nós criamos muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente gosta das coisas como elas são. E empresas são isso. Empresas, elas formadas por pessoas, elas gostam das coisas como elas são. Então, e tem um pouquinho também assim o papel do como é debatido na sociedade, esses grandes movimentos de tecnologia. Eu acho que já teve gente que pensou o seguinte: nossa, mas será que eu vou perder meu emprego agora que a minha empresa tem e-mail? Ou seja, as pessoas têm medo da IA. Tem. Mas só que vamos tentar, para quem nos ouve e nos assiste, vamos tentar ser otimistas. Nós já tivemos ondas de tecnologia digital. Então, eu acho a primeira onda na internet, que foi ali aconteceu no Brasil na segunda metade dos anos 90, teve esse medo. Agora vai ter website. Meu Deus, o que eu vou fazer? E-mail. Então, isso se incorporou de uma forma que hoje ninguém pensa. Você não chega para alguém hoje e diz: nossa, olá, meu nome é Rodrigo, eu tenho um e-mail. Eu acho que assim também nós tivemos essa onda, tivemos a onda do celular. Própria luz, né? Da própria luz, assim, mas efetivamente, eu acho assim, quando surgiu o celular, sério, as pessoas andavam com o celular pendurado no corpo mostrando: eu tenho celular. Então isso já foi coisa também, né? Já foi status de distinção. Um iPod, né? Mas hoje é assim, pitoresco falar sobre isso. Então, o que acontece mesmo? O que a gente sabe com certeza? As tecnologias vão entrando na vida das pessoas, e as pessoas vão adquirindo e colocando tecnologias na sua vida, em que se torna transparente e elas nem mais percebem. Eu acho que é isso que vai acontecer com a inteligência artificial, e muito em breve. As pessoas não vão ficar anunciando: olha, tem inteligência artificial na minha empresa. Já terá. E vai ser difícil continuar existindo uma organização sem que as tecnologias e técnicas estejam presentes no dia a dia.
na prática, qual que é a diferença de um profissional que vai perder espaço para a IA daquele que vai ganhar relevância através da IA? Eu acho que qual é a necessidade? Vamos tentar pensar o que é a necessidade hoje do mercado de trabalho. Como que você vai se projetar nesse mercado? Você precisa dominar onde, como aplicar tecnologias. Porque antigamente 3 anos atrás, produzir tecnologia, você criar tecnologia, que vai ficar na tela, era um segredo muito bem guardado pelas profissionais e entusiastas da computação. Então, você via, rodava na tela aqueles códigos, via, nossa, admirado com tudo aquilo, a pessoa escreve aquilo, é como saber uma língua alienígena. Era isso. Mas hoje essa distância ficou muito, muito, muito menor mesmo, a ponto de que continua sendo muito importante codificar, entender como funciona por dentro, só que agora o pêndulo volta. Onde eu vou aplicar essas tecnologias. Em que contexto da minha empresa, em que contexto da vida na sociedade, na minha cidade, no meu estado, no país, em que contexto isso vai funcionar. Então, quem tem, eu novamente mudo o pêndulo e é quase uma vingança. Nós tínhamos um tempo que a sociedade pedia, as empresas pediam super especialistas. Então você era especialista em som e não se preocupava com mais nada além do som. O outro era especialista em imagem. O outro era especialista em armazenamento. Então, assim, começou a se decompor muito para nível de super especialistas. E hoje o pêndulo é para os generalistas. Então, assim, se você está buscando hoje, tem muito essa ideia, olha, eu quero entender mais sobre mais coisas, ou muita coisa sobre uma coisa, eu diria, olha, entenda mais sobre mais coisas. Seja um generalista. Eu acho que essa é bastante a possibilidade hoje que a inteligência artificial abre para pessoas. Novamente, assim, traz generalistas para o centro do processo de criação dentro das empresas. Então, outro dado que as pesquisas que nós usamos na série trouxe foi essa... talvez a diminuição de jovens no mercado de trabalho por conta da IA. Você pode explicar um pouco sobre isso? Olha, como disse, o artigo realmente, o artigo da Universidade de Stanford realmente fala isso, que ela cria um baseline ali em 2023, mostrando que houve um incremento da contratação de pessoas mais experientes e um decréscimo na contratação de pessoas mais jovens. Como disse, ainda é bem cedo para afirmar quais são as dinâmicas do mercado de trabalho, e principalmente porque elas são afetadas por situações macroeconômicas. Então, muitas vezes, o próprio temor de recessão leva as empresas à manutenção dos times atuais e a diminuir o número de contratações. E o que acontece é que, por exemplo, nesse caso do mercado norte-americano, a recessão nem veio. Então, já faz 5 anos que está esperando uma recessão que não vem. Então tem muitas coisas assim no macro que podem ser uma justificativa para esses dados, mas assim, o fato é que mostra-se que houve proporcionalmente uma diminuição de contratação do chamado júnior, do profissional do júnior. Isso me fez pensar em uma coisa que você costuma falar sobre o talento brasileiro, né? Sim. Eu acredito que talvez, isso é um estudo dos Estados Unidos, né? Então as aplicações podem ser diferentes aqui no contexto do Brasil, mas você acha que talvez uma segurança para nós brasileiros, e nós brasileiros jovens também, é que o brasileiro tem uma coisa diferente ao tratar das tecnologias, ao tratar do mercado de trabalho? Sim. Eu acho, basicamente, o Brasil tem isso. Eu consegui ver internacionalmente como que isso funciona, porque é tão difícil explicar o que é talento do Brasil. Você diz, mas eu já sei, porque você já é mesmo, então você acaba não sabendo que isso diferencia. Mas na Universidade de Stanford eu vi assim, existiam times com pessoas de diferentes países, inclusive norte-americanos, evidentemente, brasileiros, pessoas da Índia, pessoas da China, de outras partes do mundo.
E existia, não vou falar as outras nacionalidades, mas tinham 2 nacionalidades, por exemplo, que eram muito reunião do laboratório na segunda-feira de manhã. Se colocavam quais eram os objetivos do laboratório naquela semana, e existiam pessoas assim que olha, tem países que o conhecimento de matemática é espetacular, espetacular mesmo. Então as pessoas daquele país acabavam aprofundando muito isso já na própria segunda-feira. Poderiam até alguns virar madrugada, muito dedicados. E na quarta-feira chegava a conclusão, não deu certo o experimento. Então parava por ali, sabe? Brasileiro, normalmente, no momento da reunião já está cheio de ideia. Assim, já está pensando, não, mas será que isso vai dar certo? E assim, daí já a terça começava a experimentar alguma coisa. Quarta já estava, já viu, não vai dar certo esse negócio aqui. Quarta já estava trabalhando uma solução nova e já segunda-feira já trazia novidade. E quanto que essas outras pessoas tinham um conhecimento muito mais profundo, assim, de matemática, elas, quando não dava certo, parava e esperava a próxima reunião para entender o que vai acontecer. Então isso é uma característica cultural, eu acho muito positiva das pessoas do Brasil, e eu só consigo explicar ela mesma quando eu entendi isso no contexto internacional. Então, efetivamente, assim, nós temos bastante, uma característica muito forte da experimentação. Isso é uma característica própria do Brasil, acho que tem que ser bastante valorizada, e para este momento está sendo muito valorizada. Mas eu acho também, assim, falando sobre, às vezes parece que não é uma boa notícia para profissionais mais jovens que está diminuindo a contratação de mais jovens. A primeira coisa é entender, existem mais jovens no mercado de trabalho profissionalmente? Talvez não. Como precisa olhar a demografia. Mas tudo bem, você vai dizer, Rodrigo, mas a demografia está lá, são milhões de pessoas, mesmo sendo menos pessoas, continuam sendo milhões de pessoas. Mas existe eu. Agora eu acho que olha novamente para dentro. A primeira vez que eu escutei o termo eu sou júnior foi em entrevista. Normalmente, assim, quando eu faço entrevista para contratação. Daí eu até me assustei com esse termo. O que quer dizer eu sou júnior? E eu tenho isso veio muito na minha carreira acadêmica. Eu acabei não partindo para docência. Eu parti para a área de pesquisa dentro da universidade. Mas eu acredito que eu estou escutando com certo desconforto esse termo nos últimos tempos. E parece que as pessoas estão sendo educadas a pensar que elas são júniores. Me parece que, assim, efetivamente elas estão tendo aula sobre isso. E de tanto repetir, as pessoas se convenceram. E isso foi uma mudança muito profunda. Porque a Livix já tem uma caminhada de 15 anos no mercado. E efetivamente, assim, quando eu contratei primeira pessoa para a Livix dentro do laboratório de ciência de computação da Unicentro. A pessoa criou uma estrutura de pagamentos. As pessoas que vieram após, do mesmo laboratório de computação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava. Primeiras pessoas. Fizeram coisas extremamente complexas. Elas não sabiam que estavam fazendo coisas extremamente complexas. Então isso que é bem interessante. As pessoas não se classificavam como júnior, sênior e pleno, usando os termos da computação. E quero trazer novamente um exemplo da medicina. Imagina você consultar. Você vai consultar, tá com dor de garganta. Daí a profissional que está atendendo diz, não, olha, eu sou júnior. Tchau. Você vai embora. Então tá bom. É isso. A gente vê essa mudança do júnior, que hoje tem até as empresas júnior, né? Esse movimento que eles criam dentro das universidades mesmos. A gente é uma empresa júnior, mas quem falou que eles são júnior, né? Por que esse termo? Eu acho assim, gente, projete. É o famoso, você joga, confia no que está fazendo. Assim, falando sobre a universidade, a maior parte dos cursos são 4 anos.
Isso, quando você termina esses 4 anos, quer dizer que você não tem experiência ou quer dizer que você já tem 4 anos de experiência? Começa a pensar isso, olha para dentro e não se coloque num local onde você não está. Aprofunde seus conhecimentos, estude bastante, seja curiosa, seja curioso, mas já não coloca no teu cartão de visitas, nossa, olha, eu preciso de alguém que me oriente. Porque todas as pessoas, assim, no Brasil principalmente, assim, falando dessas profissões que estão mais afetadas por inteligência artificial, ensino superior ela é um privilégio. O ensino superior ainda é um privilégio muito forte para as pessoas. Então, se você está ali, você já é diferenciado na sociedade. Coloque-se e não se coloque no local menor. Projete mesmo a própria existência, a própria profissão, na certeza de que você sabe bastante e pode contribuir bastante. É o caso de, se você não tem confiança em você mesmo, por que quem vai te contratar vai ter confiança em você? Exatamente. É a primeira coisa que você deve pensar, assim, ter confiança no seu trabalho. Você estudou 4, 5 anos para isso, por que você vai falar que você não tem capacidade? Exatamente. E aproveite esse tempo, porque é tão bom entender coisas diferentes, inclusive fazer parte do dia a dia. Aproveite essa oportunidade. Mas, olha, estão contratando menos júniores? Talvez os números mostrem isso. Mas então não seja um júnior. Mostre mesmo que seja um profissional que sabe o que fez, tem certeza que pode aprender muito mais. Eu acho que é isso que as empresas estão buscando hoje. Continuando nessa mesma onda de onde escolher como aplicar a IA, você tem algumas dicas para as pessoas entenderem onde elas e como elas podem aplicar a IA dentro da própria carreira? Eu acho que tem um dos episódios da série em que nós falamos, é claro, sempre baseado tanto em experiência quanto na melhor literatura acadêmica e científica, que você deve estar perto de onde os dados estão. Como eu disse, tem que entender o que é dado, banco de dados, mas a gente sabe que na vida real das empresas, das pequenas às grandes, tem alguns locais onde dados são mais importantes. Então, você tem que identificar lá dentro da sua organização, da sua empresa, onde que esse processamento e onde que o processamento e o acesso aos dados é mais fácil. Então vá para esse departamento. Assim, procura dentro da sua empresa onde que as pessoas precisam tomar decisões baseadas em gráficos, em histórico. Precisam entregar informações, muitas vezes hoje a gente tem que olhar assim, você tem que entregar informações de impostos, muitas vezes tem que entregar informações sobre a preservação ambiental, você precisa entregar informações, muitas vezes, para a própria sociedade. Então, ali é onde o dado vai fazer toda a diferença, entregar informações para a diretoria da empresa. Então, comece a entender bastante o que são os dados, como que você processa isso, quais são os tipos de algoritmos, como que você vai criando em cima disso, e esteja no departamento. Para falar nomes até os mais clássicos mesmo. Departamento financeiro das empresas. Conta a pagar, conta a receber, tem nota fiscal dentro de entrada e saída, com descrição de produtos. Ali você vai ter muito... Quando você olha uma nota fiscal, é tão simples, a gente pega ticket, você vai ver lá, tem código que vai indicar qual que é a origem desse produto. Você vai ver como que um produto é descrito, muitas vezes por nome e marca, que você vai conseguir entender qual que tua empresa, onde que tua empresa está buscando mais fornecedores ou vendendo mais. Você vai ter uma visualização muito clara de preço ao longo do tempo. Você vai para o departamento de recursos humanos da sua empresa. A quantidade de dados antes da entrada de alguém na empresa, você já gera uma quantidade enorme de dados, todo um processo seletivo, todas as informações que você precisa, inclusive precisa processar para a sua empresa. Quando a pessoa entra na sua empresa, ela está registrada em folha. Sabiam que tem que guardar esses dados por 90 anos. Então você precisa ter 90 anos de histórico, porque pode ser que a empresa passe, pode ser que aconteça, mas daqui 70 anos alguém vai se aposentar e, sei lá, perdeu algum documento, ela vai ter que olhar lá na empresa e precisa ter esses dados. Então Departamento de Recursos Humanos tem muito dados. Departamento de Produção da indústria, por exemplo, você consegue entender qual que é o teu fluxo de produção na máquina. Tem muita coisa assim, então procure onde
tem dados onde dados vão fazer mais diferença. E por quê? Porque você vai começar a se tornar muito especialista na vida geral da empresa. E nós estamos falando assim de carreiras. Eu acho que toda pessoa, quando ela inicia uma carreira, ela tem que almejar em algum momento crescer nessa carreira. E pode ser que ela queira liderar toda uma organização, liderar todo o grupo de pessoas que fazem parte dessa organização. Então ela precisa entender cada vez mais sobre essa organização, e essa representação da realidade da organização, ela vai estar próxima dos dados. Eu acho que é a forma mais fácil hoje de você conseguir se projetar. E você diria que é uma habilidade essencial, então a pessoa conseguir enxergar essa profissão vai ser mais ou menos importante daqui a 5, 10 anos? Ah, sim, certamente. Então, tente entender, além da profissão, assim, olha, assim, quando você fala de profissão, olhe para dentro mesmo. Eu sei que as pessoas vão ficar angustiadas porque tem alguém, sempre diz assim, tem a tio e a tia lá no almoço do domingo, vai dizer, nossa, mas fulano está fazendo computação, então tá rico. Daí outras pessoas falam, nossa, mas essa profissão não vai existir mais. Nada disso é verdade. Você vai continuar existindo enquanto indivíduo, enquanto pessoa que está participando do mercado de trabalho. Olha para dentro de si. E veja o seguinte, com essa base que eu tenho hoje, e essa profissão vão ser mais importantes ao longo do tempo, sim ou não. Então, invista bastante tempo assim no que... E mesmo é o seguinte, se você tiver... Eu não consigo imaginar uma profissão que não seja tão tecnológica e digitalizada hoje, até para citar, por exemplo, não consigo lembrar de uma profissão. Se alguém lembrar, por favor, comenta mesmo assim, porque hoje, desde a operação de maquinário agrícola pesado, é feito com alguma forma de interação com dispositivos que te mostram dados. E você muitas vezes até coloca dados nesses equipamentos. É bastante tecnológico até. Todas as profissões, eu digo assim, mesmo profissões mesmo muito pesadas, mesmo hoje elas são bastante tecnológicas. Então olha mesmo para onde que vai. Porque muitas vezes é o seguinte, eu acho que se você tem medo que a tua profissão esteja sumindo, talvez seja você que vai fazer essa profissão continuar existindo. Você vai se tornar uma referência tão grande que as pessoas vão dizer, olha, não existe mais, mas existe por causa do João, da Maria, que continuaram levando e inovando dentro da própria profissão. E você buscar meios, né? Sim. De manter essa profissão ativa. Sim. Então, para encerrar, depois de tudo que a gente conversou, qual que é a pergunta que cada pessoa deveria levar consigo ao sair desse episódio? Como que eu estou lendo sobre... Que tipo de conteúdo eu estou consumindo sobre tecnologias? Como que eu estou aprofundando um pouco mais, olha, entendendo que eu quero olhar um pouquinho atrás do que está aparecendo na minha tela, e como que eu estou criando a partir dessas novas tecnologias, novas ferramentas. Então esses são 3 pontos bastante importantes mesmo. Deixe de ser usuário de tecnologia, então usos são bastante interessantes, mas começa a olhar toda a plataforma que você tiver na tua frente, ela sempre vai ter um menu, algum atalho ali atrás, que vai permitir algum nível de personalização. Começa essas pequenas personalizações. Depois comece a propriamente criar algumas coisas nessa plataforma. Daqui a pouco você vai estar criando a própria plataforma, a própria projeção de dados. Busca isso. Começa e vai passo a passo. Olha, não vai bater uma IA na porta das empresas e dizer, olha, eu vim substituir todas as pessoas que estão aqui dentro. Isso não vai acontecer. Precisa de bastante organização, bastante conhecimento de contexto. E você pode ser essa pessoa que vai organizar, vai entender o contexto e vai ligar as pontas. E qual que é o convite da Livix, então, para as pessoas que querem dar o próximo passo? Olha, acompanha as nossas redes sociais, nós estamos compartilhando um pouco do que nós estamos fazendo, porque... assim, tem muita coisa que a gente tá na nossa cozinha hoje. Nós colocamos também uma meta na Livix. A Livix vai rodar totalmente em cima da Livix. Então, praticamente, nós estamos hoje identificando processos que são automatizados dentro da empresa, mas ainda demandam conexão de dados. A gente está integrando tudo isso dentro dos nossos próprios sistemas.
E nós estamos compartilhando com todo mundo, dizendo, olha, qual é a nossa visão, para onde é que as coisas vão. E nós vamos sempre aprofundar isso, assina a nossa newsletter, que é a IA na prática, então a gente gosta de olhar a IA na prática mesmo. Existe uma IA mais fundamental, que daí está lá nos computadores, mais em algum momento também a gente vai poder compartilhar muitas coisas sobre isso, mas acompanha as nossas redes e principalmente, eu acho que também é um convite para quem está nas empresas hoje. Toda empresa tem ideia sobre inteligência artificial, nos procura, porque nós queremos falar sobre como resolver efetivamente seus problemas. E assim, nós somos apaixonados por essas ideias. Hoje nós estamos atendendo projetos de inteligência artificial na área de transportes, na área de produção de madeiras, construção civil, na área de descarbonização e também de controle de emissão de gases de efeito estufa. A nossa experiência também já foi colocada no próprio serviço de IA na medicina. Então, as empresas acabam trazendo para nós esses desafios, esses sonhos, essas ideias, e nós adoramos fazer parte desses projetos. Então, nós chegamos ao fim da série IA na Prática Mercado de Trabalho. Ao longo dos episódios, nós falamos sobre dados, pesquisas, experiências reais e principalmente sobre escolhas, né? Escolhas que profissionais e empresas já estão fazendo diante da inteligência artificial. Rodrigo, muito obrigada pela presença. Muito obrigado e até a próxima. E o nosso agradecimento também vai para você que nos acompanhou até aqui, que ouviu, refletiu, compartilhou e trouxe essa conversa para o seu dia a dia de trabalho. Essa série se encerra, mas a conversa continua e a gente vai trazer mais conteúdos para vocês sobre inteligência artificial. Por isso, a partir da próxima semana, a Livix inicia uma nova série dedicada à relação entre inteligência artificial e liderança. Nós vamos falar sobre tomada de decisão, cultura organizacional, responsabilidade, estratégia e o papel de quem lidera em um mundo cada vez mais orientado por dados e também sistemas inteligentes. Então, se você quer entender como liderar nesse novo contexto, esse convite para vocês. Acompanhe a nossa série a partir da semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, Tchau, Jane. Obrigado.